Está começando o seu programa Saldo Extra. Eu quero saudá-lo, quero cumprimentá-lo nesse novo programa e mais uma vez expressar a minha alegria e dizer a minha palavra de agradecimento por você estar sempre conosco, acompanhando o nosso trabalho, nos motivando, nos incentivando através das mensagens, dos depoimentos que temos recebido no nosso blog e no nosso e-mail também. Hoje temos aqui um convidado muito especial, é o pastor Hugo Ernesto Quiroga. Ele que é graduado em administração de empresa, em ciências contábeis, é um administrador financeiro, já vive nessa área há muitos anos e ele veio aqui para nos ajudar a esclarecer esses assuntos tão importantes, esses conceitos importantes que envolvem as finanças pessoais. Não importa se você é casado, se você é solteiro, se você está começando a sua vida material agora, está entrando no mercado de trabalho, os conceitos que aqui nós estudamos servem para todos. Se você é um aposentado, acompanhe o nosso programa. E fica aqui a dica, sempre tem gente nova nos acompanhando, nos assistindo. Se você quiser rever os programas ou, quem sabe, assistir os programas que você ainda não assistiu, não esqueça, está tudo lá no nosso blog, novotempo.com/Saldo Extra. Pastor Hugo, seja muito bem-vindo aqui ao cenário do Saldo Extra. Obrigado. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu escolhi um tema para nós tratarmos hoje, que nós já apresentamos aqui no Saldo Extra, mas sempre é bom a gente aprender um pouquinho mais, que é o tema do consumismo. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. A gente sabe que quando as pessoas passam por dificuldades financeiras, elas procuram o administrador financeiro de uma empresa, da empresa que ele trabalha, para pedir uma ajuda. Você trabalha como administrador financeiro de uma grande organização, que é aqui da Organização Adventista de Parte aqui do estado de São Paulo. Eu sei que tem centenas de empregados na organização que você está administrando, e eu queria lhe fazer uma pergunta assim que eu acho que seria interessante a gente ver este lado e compreender esse quadro também. Quando as pessoas lhe procuram para pedir ajuda, para pedir um vale, um conselho, o que você tem observado? Quais são os principais problemas que hoje levam as pessoas a passarem por dificuldades financeiras? Ou seja, quais são as razões, que levam as pessoas a terem problemas financeiros? Bem, uma delas eu acredito que seja a falta de planejamento. As pessoas não se planejam e muitas vezes entram em dificuldades financeiras por causa dessa falta de planejamento. Eu tenho um exemplo de um funcionário nosso que uma vez foi pedir lá um adiantamento para poder ajudar na compra de um carro. Sim. E aí eu falei com ele assim, e aí, quanto que você tem guardado para comprar o carro? Aí ele falou assim, não tenho nada. Eu falei assim, não tem nada? Mas por que você não tem nada? Não tem sobrado nada para você poder juntar e comprar o carro? Ele falou assim, é verdade, não tem sobrado, por isso que eu vou fazer um financiamento longo, e aí eu não tenho ainda, mas, bem, aí eu falei com ele, vamos fazer o seguinte, você tem que viver pelo menos 3 meses sem o valor desse adiantamento. Se você conseguir superar isso, esses 3 meses, aí você talvez tenha condições de adquirir o carro. E aí ele parou e pensou a verdade, porque se ele até ali ele não conseguia viver com aquilo que ele estava ganhando, imagine se agora, daqui a um mês, ele estaria sem a parcela do adiantamento feito, e além das despesas que o próprio carro traria para ele. Ou seja, ele teria, além do pagamento do financiamento que ele queria fazer, uma parcela do adiantamento, e com o carro vem um monte de despesa. Um monte de despesa, e ele não tinha parado para pensar nisso. Então a gente sente, isso é um exemplo, mas a gente sente que em diversos assuntos as pessoas têm uma dificuldade com isso. O jovem, principalmente, o que acontece? Ele se sente inserido na sociedade quando ele começa, na cabeça dele, não a ganhar dinheiro, mas quando ele começa a comprar coisas. Uhum. A gente vive numa cultura consumista que ela diz assim, compro agora, penso depois. Uhum. Ou então, parafraseando um filósofo,
compro, logo existo. Não sei se você já ouviu falar nisso. Eu acho que isso é uma estratégia um pouco do marketing para vender os produtos e serviços, não é mesmo? Eu acho que a própria propaganda está incentivando a gente a fazer isso, né? É verdade. Então quer dizer que a principal razão dos problemas financeiros é que as pessoas não param para pensar e fazer planejamento. É verdade. Agora, nessa questão, pastor Hugo, você mencionou um pouquinho da palavra consumista. E esse é exatamente o tema que eu gostaria de dialogar aqui um pouquinho contigo a esse respeito. Eu me recordo que eu li um artigo, e não faz muito tempo, e isso me impactou bastante, onde havia a seguinte afirmação, né, de que o consumismo é uma doença desse mundo pós-moderno e dessa sociedade capitalista, e por que não dizer materialista que nós estamos vivendo. Como você tem visto isso na prática, na vida das pessoas que trabalham na sua organização, que passam por dificuldades financeiras? Até que ponto o consumismo está influenciando também? Bem, primeiro eu queria fazer uma distinção entre consumidor e consumista, certo? Todos nós somos consumidores. Nós estamos consumindo o tempo inteiro. Agora mesmo nós estamos consumindo, nem que seja energia para a gente estar aqui. Então nós somos consumidores, todos. O consumista é aquele que vai além. Ele gasta com coisas desnecessárias e gasta exageradamente. Então, existem níveis de consumismo. A doença em relação ao consumismo, ela acontece em níveis gradativos. Então, às vezes, quanto mais cedo você diagnosticar na sua vida que você está sendo um consumista, certo? Mais cedo você consegue reverter a situação. Então, existem casos que se agravam. É como uma doença, né? Isso, como uma doença física. Qualquer tipo de doença, se você detecta que a doença existe no início, vamos dizer assim, o processo de cura é mais rápido. O processo de cura é mais rápido, sem dúvida. E tem um nome científico para a doença do consumismo, que eu confesso para você que aprendi não tem muito tempo. Há um ano e meio atrás, eu vi isso num artigo de jornal, o que me chamou muita atenção, que é o nome da oneomania. É a mania de comprar. Como é que é o negócio? Oneomania. 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 Isso é o nome científico da doença do consumismo. Sim. E é uma doença progressiva. Então, ou seja, ela pode piorar. Então, a gente precisa aprender a identificar isso, certo? Então, existem testes que ajudam a gente, um questionáriozinho de que você responde entre sim e não, que ajuda você a identificar se você tem sintomas da doença. Esse teste, inclusive, você encontra em um site, que eu até vou falar com ele mais tarde um pouquinho sobre isso, nos Devedores Anônimos. Você acredita que tem um grupo de autoajuda chamado Devedores Anônimos? Quer dizer, assim como tem os conhecidos alcoólicos anônimos, né? Então quer dizer que agora surgiu o grupo dos Devedores Anônimos. Devedores Anônimos. E não é bem agora, né? Há 40 anos atrás, surgiu isso nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem um pouco mais de 20 anos isso, esse grupo de devedores anônimos. E qual é o objetivo desse grupo? Eles se reúnem para tratar de assuntos afins, vamos dizer assim, que são devedores que se reúnem. Isso. Com que objetivo? Eles têm a intenção de, com o mesmo princípio dos Alcoólicos Anônimos, de ajudar uns aos outros. Então, eles ali se aproximam, têm o problema em comum, que é o problema da compulsividade para comprar. Quer dizer, na verdade, os devedores, a origem vem do consumismo também, né? Vem do consumismo. É pela falta de controle que as pessoas têm de poder cuidar do consumo das suas vidas. Então, eles exageram nisso. Então, quais são alguns sintomas? Sintomas são comprar desnecessariamente, compra itens sem necessidade, dá informações falsas para obter crédito, faz empréstimos sem levar em consideração a taxa de juros. Por exemplo, eu conheço gente que simplesmente entra no rotativo do crédito especial e não se importa com isso. O que importa no momento é o comprar. Na verdade, até o consumista ele não tem muito preocupação, o desejo dele não é do objeto da compra, mas é o ato de comprar. Então, esse ato de comprar é que satisfaz o consumista. Então, esses são sintomas claros
de que a pessoa está com problema de saúde psicológica e precisa de ajuda. Ou seja, compra sem pensar, você mencionou um outro aspecto importante, ele dá informações erradas para obter crédito. Ele fica apreensivo quando alguém vai fazer uma consulta de crédito para ele. Então, como ele chega assim, para fazer um crédito, a pessoa vai fazer uma consulta no Serasa, vai fazer uma consulta no SPC, e ele fica angustiado com isso, certo? Então, isso são sintomas. Por quê? Porque ele tem segurança de que o nome dele vai estar limpo. Em outras palavras, todo mundo que está devendo deve parar e fazer uma análise. Será que a minha dívida é em decorrência de até uma falta de controle, como você falou do planejamento, ou será que a minha dívida é em decorrência do meu comportamento? Porque, às vezes, isso pode acontecer, alguém passa por um problema financeiro porque teve uma situação circunstancial. Alguém na família morreu, às vezes ele ficou desempregado e demorou a conseguir um emprego. É claro que isso pode ser evitado, a gente fala disso aqui, da importância de reserva, planejar. Mas às vezes acontece, uma situação circunstancial. Agora, aquele que está devendo permanentemente, isso pode ser fruto do seu consumismo, certo? Pode. O consumismo, na verdade, é o seguinte, porque às vezes a pessoa tem dívidas por coisas que ela precisa. Esse é um ponto, certo? Mesmo descontroladamente. O consumismo é diferente. O consumismo, ele é um descontrole por comprar coisas que você não precisa ou que você não vai usar. Então, há uma diferença. Então, estar endividado é uma coisa, ser consumista é outra. E independente, a questão da dívida, você tem várias questões em relação à dívida, como que você mencionou aqui. Mas o consumismo, a doença do consumismo, o grande problema é gastar sem você ter necessidade. Por exemplo, a gente percebe nos programas de televisão, eu vi até um programa não muito tempo atrás, do repórter fazendo uma entrevista com pessoas que compravam roupas e estava o guarda-roupa lotado de coisa, né? E aí a pessoa fala assim, você já usou isso? Aí a pessoa fala, não, esse aqui eu ainda não usei, mas vou usar. Né? E a pessoa comprava coisa. E a reportagem, ela dava uma conotação de excentricidade, de algo assim, que era uma coisa assim que a pessoa estava se exagerando, mas não tratava disso como um problema grave ou uma doença. Mas a pessoa dava claros sintomas de que ela estava realmente doente. Bom, eu acho que o importante, nós vamos ter que passar daqui a pouco para o segundo bloco, mas é dizer ao nosso telespectador que está nos acompanhando aqui, pastor Hugo, o importante é o seguinte, nós temos que parar e fazer uma reflexão. Será que você que está me ouvindo está passando por essas dificuldades? A origem dessas dificuldades está numa situação financeira, uma situação circunstancial? Ou quem sabe você já não foi contaminado aí por essa doença do consumismo? Nós vamos agora vamos para o intervalo e no segundo bloco eu quero dialogar aqui com o pastor Hugo para saber se existem soluções para a gente se livrar dessa doença do consumismo, caso algum de nós esteja envolvido com ela. Fique conosco aí que nós voltaremos bem rapidinho. Estamos recomeçando o nosso programa Saldo Extra, que hoje tem aqui conosco um convidado muito especial, o pastor Hugo. Já mencionamos aqui que ele é administrador financeiro, ele trabalha aqui na região de São Paulo, tem uma grande responsabilidade e ele gosta de estudar esse assunto e aplica esse assunto na sua vida pessoal e com as pessoas com quem ele se relaciona. Nós escolhemos aqui para dialogar com o pastor Hugo sobre o tema do consumismo. Eu terminei o primeiro bloco, dizendo que eu ia fazer uma pergunta como a gente poderia encontrar a solução aqui para o problema do consumismo. Mas na hora do intervalo eu estava aqui dialogando com ele, ele mencionou alguns dados interessantes, pastor Hugo, que eu gostaria que você compartilhasse aqui com aqueles que acompanham o Saldo Extra. Bem, um deles é que existe uma preocupação dos profissionais de saúde e das autoridades governamentais também, de que esse problema da doença do consumismo, ele tem atingido atualmente as pessoas de baixa renda. O que eu quero dizer com isso? Porque antigamente, e essa doença já existe há muito tempo, só que atingia muito as camadas mais elevadas, com renda maior, mais alta. Então as pessoas se endividavam, elas consumiam coisas desnecessárias, mas elas tinham dinheiro, pagavam suas contas e continuavam com a doença. Mas não prejudicava, vamos dizer assim, praticamente ninguém.
Mas hoje isso tem acometido as pessoas de baixa renda. Ou seja, as pessoas de baixa renda estão compulsivamente comprando coisas desnecessárias. Isso tem trazido um prejuízo muito grande, um prejuízo familiar, um prejuízo social, um prejuízo profissional. Então, as pessoas estão envolvidas com isso, elas mergulham no problema do consumismo e elas não têm condições financeiras de saldar esses compromissos que elas fazem sem a mínima noção do que estão fazendo. Talvez isso explique aí famílias que hoje estão sendo destruídas por problemas financeiros, pessoas com problema na sua saúde. E a gente sabe que alguém que tem problema de saúde, às vezes cai a produtividade no trabalho, não é, pastor Hugo? Ou seja, isso vai afetar a vida como um todo, né? Sem dúvida. Então, essa é uma preocupação que leva as autoridades que estão preocupadas com a questão do consumo, certo? Porque o governo, há uns anos atrás, estava estimulando que as pessoas consumissem, certo? Mas sem se endividar. As pessoas atenderam o consumir, mas não o de se endividar e muitas vezes desnecessariamente. Então, esse é o grande problema, é uma questão que precisa se tomar muito cuidado. Existe também um levantamento, uma estimativa, né, do Hospital das Clínicas, em que cada 5 pessoas que procuram para o tratamento, né, dessa questão dos devedores anônimos, né, que existe esses devedores anônimos, um grupo no Hospital das Clínicas, Sim. De cada 5, 4 são mulheres e 1 homem. Quer dizer que as mulheres gastam mais do que os homens? Compulsivamente ou têm a doença? Pois Sim. eu até estava pensei, quando ouvi esse dado, eu fiquei, não me surpreendeu muito e até entendi como sendo correto, mas há pouco tempo atrás eu ouvi uma psicóloga falando de que a questão é que as mulheres que procuram mais tratamento. Porque essa estimativa, essa estatística que eles têm é em função das pessoas que procuram ajuda. Então, não significa que isso realmente seja as mulheres. Tanto é que, por onde eu tenho passado, feito as palestras e aplicado o questionário a respeito dos sintomas da oneiomania, eu tenho visto que tem sido equivalente, homens e mulheres. As mulheres não têm uma proporção muito maior com problema, com sintomas da doença em relação aos homens. Não, é equivalente. Mas eu acredito que é por causa dessa procura por ajuda. Então, tem uma mulher aqui, pastor Hugo, que eu vou lhe trazer uma pergunta que está passando por essa dificuldade. Já que você falou das mulheres, nós temos uma pergunta aqui que veio através do nosso e-mail. É uma telespectadora nossa, a Ângela, quero cumprimentar a Ângela, ela é lá do estado do Espírito Santo, é uma das mulheres, e olha a pergunta que ela está fazendo, eu gostaria que você respondesse para nós, pastor Hugo. Ela assume, sou consumista, e agora estou numa situação lamentável, e o pior, não sei por onde começar, me ajude, por favor, a priorizar, e conseguir pagar todas as dívidas que tiram meu sono e minha paz. Que palavra de esperança, pastor Hugo, você pode trazer para a Ângela e para tantas outras pessoas que querem resolver os seus problemas e sair do consumismo? Bem, a primeira coisa, acho que a coisa mais importante, ela fez ali. Ela reconheceu que é consumista. Então, esse é um passo fundamental, é reconhecer que é um consumista. Depois disso, eu acho que uma coisa importante também, que os especialistas dizem, que é a questão de alguém saber disso. Certo? Então, alguém próximo da pessoa saber disso. Então, o seu cônjuge precisa saber disso. Naturalmente, ele já deve até saber, mas você abrir o coração para ele, pedir ajuda para ele, isso é fundamental. Ou seja, não querer resolver o problema sozinho, né? Exatamente. Não tente resolver o problema sozinho, que os especialistas dizem que dificilmente alguém consegue sair dessa sozinho. Então, você precisa de ajuda. Essa ajuda pode ser familiar, essa ajuda pode ser também com uma terapia. É importante a terapia, ela faz parte desse tratamento, certo? E isso tem que ser pontuado. Outra coisa, dê para a pessoa mais próxima de você, a familiar, que tenha mais habilidade para cuidar das contas, certo? Elimine algumas coisas que são seu ponto fraco. Ou seja, deixa eu citar um exemplo. Numa situação conjugal, marido e mulher, se a mulher tem mais tendência a gastar, deixa o cartão de crédito com o marido. Perfeito. Né? E se o marido tem mais a tendência a gastar, deixa o cartão de crédito com a esposa. Isso. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. E uma coisa interessante, nem sempre quem
traz a renda para dentro de casa, né? Porque às vezes não são os dois, às vezes é um só, é a pessoa mais habilitada para cuidar das contas. É verdade. Às vezes a pessoa, o cônjuge que não trabalha fora de casa, mas só trabalha em casa, por exemplo, tem mais habilidade para cuidar. Então, vamos colocar isso nas mãos daqueles que têm mais habilidade. E aquilo que a gente falou em relação ao planejamento familiar. É importante que a gente identifique os nossos pontos fracos na questão das finanças. E vamos trabalhar os pontos fracos, para eles se tornarem fortes. Para uns é alimentação, para outros é eletrodomésticos ou eletroeletrônicos, para outros são carro ou vestuário. Então vamos trabalhar o ponto mais fraco que a gente tem para torná-lo mais forte. Pastor Hugo, para facilitar assim, a didática para o nosso telespectador, eu queria colocar aqui o que o pastor Hugo destacou. Primeiro é reconhecer que tem um problema, fazer o que a Ângela fez. O que ela fez. Pedir ajuda, ou seja, ter alguém estar informado, pedir ajuda. As pessoas mais próximas para ajudar, você mencionou, são as que estão em casa, né? Sim. Ou seja, se a pessoa tem essa compulsão pelos gastos, ela deve deixar que quem cuida do dinheiro, da conta bancária, talão de cheque, cartão de crédito, seja a outra parte que é mais controlada. E você mencionou agora... Eu mencionei também um terapeuta, isso, né, um psicólogo. Procurar uma ajuda, ou seja, uma ajuda médica, né? Procurar ajuda médica e lá abrir o coração, contar o seu problema. O que mais que nós poderíamos destacar assim dentro desses passos da solução para o consumismo? Dizem que exercício físico é muito bom para a saúde física, certo? Mas também é para a questão do consumista, sabia? Porque diz que tem a serotonina, que ela é um neurotransmissor do cérebro que dá a sensação de bom humor, de prazer, etc. E isso é desencadeado ou desenvolve mais com o exercício físico. Ou seja, o estilo de vida, né? Cuidar da saúde, boa alimentação, dormir bem. Isso ajuda muito a pessoa a controlar, a ter mais domínio próprio, certo? Então, porque isso tem muito a ver com domínio próprio. A compulsão, ela tem a ver com domínio próprio. Sim. Então, a atividade física ajuda também a pessoa a ter mais controle sobre qualquer tipo de compulsão. Pastor Hugo, muito obrigado pela sua participação. O tempo foi curto, mas quanta informação preciosa você trouxe aqui para nós. Eu espero poder revê-lo aqui no cenário do Saldo Extra e poder compartilhar um pouquinho da sua experiência e do seu conhecimento. Mas eu gostaria, pastor Hugo, de terminar esse programa e aqui incluir mais um item nesse processo de ajuda, de busca de solução para os seus problemas. Aqui, na Palavra de Deus. Você que ama a Palavra de Deus, você que ama Deus, você que é um cristão, e você que nos acompanha e gosta de valores e princípios sadios, incluem todos esses itens que o pastor Hugo aqui trouxe, a bênção do Senhor. E para isso eu quero ler com vocês no livro de Provérbios, no capítulo 3, no verso 5 e no verso 6, o que diz aqui a palavra de Deus. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que a palavra de Deus aqui está dizendo é o seguinte: você está com dificuldade? Você está com problemas? Assim como você vai pedir ajuda a amigos, aos seus familiares, a um profissional da área médica, a quem sabe um especialista na área financeira, como o pastor Hugo, algum conhecido seu, quem sabe não é também o momento de você, em primeiro lugar, ajoelhar-se em casa, reunir as suas famílias e, como diz o texto aqui, confiar no Senhor. Confie em Deus. Não confie apenas na sua sabedoria, nos recursos materiais que estão ao seu redor, nos recursos humanos. Eles são necessários, dissemos aqui que são importantes, mas peça a ajuda divina. E qual foi a promessa que a palavra de Deus nos deixou? Que o nosso Deus endireitará as nossas veredas. Se a sua vereda está um pouquinho tortuosa, e é na questão material, na questão financeira, na questão do consumismo, a bênção de Deus diz: se você confiar no Senhor, Ele vai lhe abençoar. Fica aqui mais esse recadinho do Saldo Extra. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.